paz, boa tarde. Eu sou a pastora Marisa. Nesse momento eu não tenho igreja. A minha igreja é a igreja do caminho, igual a Paulo. Mas nessa tarde eu gostaria de deixar para você uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração, para que a gente venha meditar um pouco na palavra. Bom, vamos ler a princípio Gênesis 1, no versículo 22. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Até aí. E depois nós vamos lá para Jeremias, uma passagem muito conhecida, que se encontra lá no capítulo 18, o vaso e o oleiro. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia dentro do barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Eu quero que você se reporte lá para o início da palavra, quando ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então você pode imaginar a perfeição que era esse homem. Se ele era a imagem e semelhança de Deus, ele era um homem perfeito. Ele não tinha erros, ele não tinha pecados, ele não tinha nada. Mas se você olhar para a humanidade hoje, e mesmo a partir daquela época, a partir do momento em que o pecado entra na terra, a gente vai vendo que começamos a perder a imagem e a semelhança de Deus. Ah, mas pastor, a gente ainda não é semelhança e imagem de somos na parte física, talvez. Porque quando eu olho para você e você tem o Espírito de Deus, eu vejo Deus em você assim como você vê Deus em mim. Mas a essência daquele homem que Deus criou se perdeu. A essência daquele homem perfeito, a essência daquele homem que não tinha dolo, que não tinha pecado, que não tinha nada, se perdeu. E a gente vai começando a caminhar na palavra de Deus e a gente vai vendo que esse homem se perde ao longo do tempo. E aí a gente vai chegar lá em Jeremias, quando ele diz que ele quebrou esse vaso e ele fez de novo. Vamos entender isso. Quando eu caminho de Gênesis até Jeremias, o homem passou por diversas situações, por diversas coisas que fez ele se perder no caminho. Mas quando ele disse para o homem, desce à casa do oleiro, ele estava falando para mim e para você. Ele estava falando daquilo que Deus queria que ele voltasse. Ele queria que o homem fosse quebrado novamente. Ele queria que o homem fosse partido novamente e que ele voltasse àquela essência de Deus do início, quando o homem o criou. Quando ele não tinha ambição, quando ele não tinha maldade, quando ele não tinha inveja, quando ele não tinha nenhum tipo de problema, quando ele andava no paraíso sem ter nenhum tipo de pecado. Quando ele andava no lugar e ele falava com Deus na virada da tarde. Mas o homem foi se perdendo. E à medida em que eu desço a casa do oleiro, é para eu descer e eu reconhecer os meus próprios erros. Para eu voltar a ser a essência de Cristo. De Deus, na época não era Cristo. Para eu ser a essência de Deus. De Cristo sim, porque Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só.